Lucas capítulo 19, Zaqueu. E tendo entrado em Jericó, ele atravessava a cidade. Havia lá um homem chamado Zaqueu, que era rico e chefe dos publicanos. Procurava ver quem era Jesus, mas não o conseguia por causa da multidão, pois era de baixa estatura. Correu então à frente e subiu num sicômoro, para ver Jesus que passaria por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, levantou os olhos e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois hoje devo ficar em tua casa. E desceu imediatamente e recebeu-o com alegria. À vista do acontecido, todos murmuravam, dizendo: foi hospedar-se na casa de pecador. Zaqueu, de pé, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou a metade de meus bens aos pobres, e se defraudei a alguém, restituo-lhe o quádruplo. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque ele também é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Parábola das minas. Como eles ouviam isso, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus se manifestaria imediatamente. Disse então: um homem de nobre origem partiu para uma região longínqua, a fim de ser investido na realeza e voltar. Chamando 10 de seus servos, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: fazei-as render até que eu volte. Ora, seus cidadãos o odiavam e enviaram atrás dele uma embaixada para dizer: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele regressou, após ter recebido a realeza, mandou chamar aqueles servos aos quais havia confiado dinheiro, para saber o que cada um tinha feito render. Boa noite, Vilmar Souza. Na minha playlist do canal, tem toda a leitura completa da Bíblia, começando no dia 1º de janeiro, começando pelo Novo Testamento. Depois você pode conferir lá. Apresentou-se o primeiro e disse: Senhor, tua mina rendeu 10 minas. Muito bem, servo bom. Disse ele: uma vez que te mostraste fiel ao pouco, recebe a autoridade sobre 10 cidades. Boa noite, Eduardo Leforte. Eduardo, o projeto aqui que eu estou fazendo, deixa eu lhe explicar. Desde o dia 1º de janeiro, eu estou lendo a Bíblia completa, né, começando pelo Novo Testamento. Então eu comecei em Mateus, né, e hoje, no dia de hoje, nós já estamos em Lucas, né, então eu tô lendo em sequência, Lucas capítulo 19, né, e aí nós vamos ler também o Antigo Testamento. Quando terminar de ler o Novo Testamento completo, aí eu vou para o Antigo Testamento e aí a gente lê o Antigo Testamento completo também. Porque o meu objetivo é, na minha playlist do canal, tá lá a Bíblia completa, lida em sequência. Eu vou ler de novo aqui essa parte que eu me perdi. Apresentou-se o primeiro e disse: Senhor, tua mina rendeu 10 minas. Muito bem, servo bom. Disse ele: uma vez que te mostraste fiel no pouco, recebe autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo e disse: Senhor, tua mina produziu 5 minas. Também a este ele disse: tu também fica à frente de 5 cidades. Pois veio o outro e disse: Senhor, eis aqui a tua mina, que depositei num lenço. Pois tive medo de ti, porque és homem severo, tomas o que não depositaste
e colhes o que não semeaste. Então ele disse: servo mau, julgo-te pela tua própria boca. Sabias que sou um homem severo, que tomo o que não depositei e colho o que não semeei? Por que então não confiaste o meu dinheiro ao banco? À minha volta eu o teria recuperado com juros. E ele disse aos que lá estavam: tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10 minas. Responderam-lhe: Senhor, ele já tem 10 minas. Digo-vos, a quem tem, será dado, mas aquele que não tem será tirado até mesmo o que tem. Quanto a esses meus inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e trucidai-os em minha presença. Obrigado, Vilmar Souza. Depois você pode conferir lá, né, a playlist completa do canal. Aqui no canal eu não só leio a Bíblia, né, eu leio outros livros, poesias, outras coisas, mas tá lá a playlist separado, né, para você assistir o que gostar. Ministério de Jesus em Jerusalém. Entrada messiânica em Jerusalém. E dizendo tais coisas, Jesus caminhava à frente, subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 discípulos, dizendo: ide ao povoado da frente, e ao entrardes, encontrareis um jumentinho amarrado que ninguém ainda montou. Soltando-o, trazei-o. E se alguém vos perguntar por que o soltais, respondereis: o Senhor precisa dele. Tendo partido, os enviados encontraram as coisas como ele lhes dissera. Enquanto desamarravam o jumentinho, os donos perguntaram: por que soltais o jumentinho? Responderam: o Senhor precisa dele. Levaram-no então a Jesus e, estendendo as suas vestes sobre o jumentinho, fizeram com que Jesus montasse. Enquanto ele avançava, o povo estendia suas próprias vestes no caminho. Já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, quando toda a multidão dos discípulos começou alegremente a louvar a Deus com voz forte, por todos os milagres que ele tinham visto. Diziam: boa noite, Ana Priscila. Coloque o nome da sua sobrinha. Bendito aquele que vem, o Rei, em nome do Senhor. Paz no céu e glória no mais alto dos céus. Jesus aprova as aclamações de seus discípulos. Alguns fariseus da multidão lhe disseram: Mestre, repreende teus discípulos. Ele, porém, respondeu: eu vos digo, se eles se calarem, as pedras gritarão. Lamentação sobre Jerusalém. Não, sou do Ceará, Crateús, Ceará. E como estivesse perto, viu a cidade e chorou sobre ela, dizendo: ah, se neste dia também tu conhecesses a mensagem da paz. Agora, porém, isso está escondido a teus olhos. Pois dias virão sobre ti, e os teus inimigos te cercarão com trincheiras. Te rodearão e te apertarão por todos os lados. Deitarão por terra a ti e a teus filhos no meio de ti, e não deixarão de ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste o tempo em que foste visitada. Os vendedores expulsos do templo. E entrando no templo, começou a expulsar os vendedores, dizendo-lhes: está escrito, minha casa será uma casa de oração.
Vós, porém, fizeste dela um covil de ladrões. Ensinamento no templo. E ensinava diariamente no templo. Os chefes dos sacerdotes e os escribas procuravam fazê-lo perecer, bem como os chefes do povo. Mas não encontravam o que fazer, pois o povo todo ouvia, enlevado. Lucas capítulo 20. Questão dos judeus sobre a autoridade de Jesus. Aconteceu que certo dia, enquanto ele ensinava o povo no templo, anunciando a boa nova, os chefes dos sacerdotes, os escribas e os anciãos se apresentaram, dizendo-lhe: Dize-nos com que autoridade fazes estas coisas, ou quem é que te concedeu esta autoridade? Ele respondeu: Também eu vos proporei uma questão. Dize-me, o batismo de João era do céu ou dos homens? Eles, porém, raciocinavam entre si, dizendo: Se respondermos do céu, ele dirá: Por que não creste nele? Se respondermos dos homens, o povo todo nos apedrejará, porque está convicto de que João é profeta. E responderam que não sabiam de onde era. Jesus lhes disse: Nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Eu só faço a leitura da Bíblia, tá bom? Eu não comento, eu não interpreto nada. Mas essa frase aqui, pra mim, é Jesus sendo zoeiro, cara. Adorei. Eu amo essa parte, é engraçada, cara. É o bom humor, né? Parábola dos vinhanteiros homicidas. E começou a contar ao povo esta parábola. Um homem plantou uma vinha, depois arrendou-a a vinhanteiro e partiu para o estrangeiro por muito tempo. No tempo oportuno, enviou um servo aos vinhanteiros para que lhe entregassem uma parte do fruto da vinha. Os vinhanteiros, porém, o despediram sem nada. Depois de o terem espancado, enviou outro servo, e a este também espancaram. Insultaram e despediram sem nada. Enviou ainda terceiro. A este igualmente feriram e o lançaram fora. Disse então o dono da vinha: Que vou fazer? Enviarei ao meu filho amado, quem sabe vão poupá-lo. Ao vê-lo, porém, os vinhanteiros raciocinavam: Este é o herdeiro, matemo-lo, para que a herança fique para nós. E lançando-o para fora da vinha, o mataram. Pois bem, que lhes fará o dono da vinha? Virá e destruirá esses vinhanteiros e dará a vinha a outros. Ouvindo isso, disseram: Que isso não aconteça. Jesus, porém, fixando neles o olhar, disse: Que significa então o que está escrito? A pedra que os edificadores tinham rejeitado tornou-se a pedra angular? Aquele que cair sobre essa pedra se quebrará todo, e aquele sobre quem ela cair o esmagará. Os escribas e os chefes dos sacerdotes procuravam deitar a mão sobre ele naquela hora. Tinham percebido que ele contara essa parábola a respeito deles, mas ficaram com medo do povo. O tributo a César. E ficaram de espreita, enviaram espiões que se fingiram de justos, para surpreendê-lo em alguma palavra sua,
a fim de entregá-lo ao poder e à autoridade do governador. E o interrogaram: Mestre, sabemos que falas e ensinas com retidão, e sem levar em conta a posição das pessoas. Ensinas de fato o caminho de Deus. É lícito a nós pagar o tributo a César ou não? Ele, porém, penetrando-lhes a astúcia, disse: Mostrai-me um denário. De quem traz a imagem e a inscrição? Responderam: De César. Ele disse então: Entregai, pois, o que é de César a César, e o que é de Deus a Deus. E foram incapazes de surpreendê-lo em alguma palavra diante do povo, e espantados com sua resposta, ficaram em silêncio. A ressurreição dos mortos. Aproximando-se algum dos saduceus, que negam existir ressurreição, interrogaram-no: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, tomará a viúva e suscitará descendência para seu irmão. Ora, haviam 7 irmãos. O primeiro tomou mulher e morreu sem filhos. Também o segundo e depois o terceiro a tomaram. E assim os 7 morreram sem deixar filhos. Por fim, também a mulher morreu. Essa mulher, na ressurreição, de qual deles vai se tornar mulher? Pois todos 7 a tiveram por mulher. Jesus lhes respondeu: Os filhos deste mundo casam-se e dão em casamento, mas os que forem julgados dignos de ter parte no outro mundo e na ressurreição dos mortos não tomam nem mulher nem marido, como também não podem morrer. São semelhantes aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Ora, que os mortos ressuscitam, também Moisés o indicou na passagem da sarça, quando diz: O Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Todos, com efeito, vivem para ele. Tomando então a palavra, alguns escribas disseram-lhe: Mestre, falaste bem. E já ninguém ousava interrogá-lo sobre coisa alguma. Novamente eu não comento, eu não interpreto nada, mas só um comentário. Gente, essa mulher que foi viúva de 7 irmãos, meu Deus, se eu fosse irmão, eu teria medo. Cristo, filho e senhor de Davi. Disse-lhes então: Como se pode dizer que o Cristo é filho de Davi, se o próprio Davi diz no livro dos Salmos: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos como escabelo para teus pés. Davi, portanto, o chama Senhor. Então, como pode ser seu filho? Jesus julga os escribas. Como todo o povo o escutava, ele disse aos discípulos: Cuidado com os escribas, que sentem prazer em circular com togas. Gostam de saudações nas praças públicas, dos primeiros lugares nas sinagogas e de lugares de honra nos banquetes, que devoram as casas das viúvas e simulam fazer longas orações. Estes receberão uma sentença mais severa.